Vamos falar aqui então primeiramente do equipamento da DMAP, tá? A nossa experiência de compra foi bem tranquilo, o comercial foi bem atencioso, inclusive tirou bastante dúvidas sobre o projeto, tá? Então a experiência com o comercial da DMAP foi bem bacana. O detalhe é que a compra ela não se dá direto com a fabricante, com a DMAP, tá? Você precisa fazer essa compra por meio de distribuidoras. O prazo de entrega, né? Como ficou esse prazo de entrega aí? Como a compra é feita pela distribuidora, esse tempo varia bastante, tá? O prazo foi de 5 dias úteis após o equipamento estar em estoque, tá? E o tempo total para aquisição do equipamento, então, levou cerca de 15 dias. Tá? Valores. O kit de desenvolvimento, naquele momento, custava R$ 650 e o de produção R$ 1.200. Tá? Aqui vale ressaltar que não existe nenhum órgão regulamentador para esses preços, viu, pessoal? Então, é basicamente lei da oferta e procura. Então, se a gente tem uma procura maior que a oferta, possivelmente há a possibilidade aí de esses preços aí se alterarem, tá? Mas, naquele momento, balizados ali, o de desenvolvimento em torno de R$ 650 e o de produção R$ 1.200. Agora falando sobre o suporte técnico, né? Como o suporte da fabricante nos atendeu. Tá? Aqui a gente teve bastante dificuldade com o suporte da DMAP. Em várias situações sugeriu que a gente tirasse nossas dúvidas junto à Cefaz, em virtude da demanda, né? Então eles estavam sofrendo uma demanda muito grande de suporte e aí eles não conseguiam atender. E aí, em algumas situações, solicitavam que a gente buscasse informações diretamente com a Cefaz. Né? Então, ficou bem complicado aqui trabalhar com o suporte. Então, muitos problemas a gente teve que resolver aqui na tentativa e acerto. Então, a gente teve que bater cabeça aqui para conseguir resolver alguns problemas. A gente chegou a travar o equipamento por utilização de um recurso que não poderia ser utilizado no kit de desenvolvimento. E aí a gente ficou 3 dias com o equipamento parado, o suporte não conseguia nos ajudar em como desbloquear o aparelho, né? Na documentação não havia nenhuma informação que você não poderia usar aquele recurso, a gente acabou usando e travou o equipamento aqui, demorou 3 dias para a gente conseguir resolver esse problema aí. Mas depois a gente conseguiu destravar o equipamento, conseguiu prosseguir com a implementação. Agora falando da instalação do hardware junto ao ambiente ali, né, de desenvolvimento. O material de apoio ele é bem completo, tá? Vem com um CD, manual, informações das chaves de segurança, bem tranquilinho ali, não tem muito segredo. A instalação foi bem tranquila, a gente plugou o USB e automaticamente ele já reconheceu, tá? Então ele reconheceu o equipamento, aí restou basicamente a gente instalar o drive, que vem por meio de um CD. Então, reconheceu o equipamento por meio do USB, instalamos ali o drive e estava rodando já, beleza? Existe drive, então, tanto para o Windows quanto para o Linux do equipamento. Tá? Existe um drive também para Android, só que a gente não conseguiu fazer uso do equipamento no Android utilizando esse drive, tá? Então, embora exista esse drive, a gente não conseguiu usar. Tá? E, enfim, está trabalhando, tentando contato ali, fazendo algumas alterações e tentando prosseguir com essa implementação. Mas esse drive está apresentando alguns erros aí, a gente já está em contato com o fabricante de forma a resolver essa pendência aí. Legal? Então, no processo de instalação de DMAP foi um dos mais tranquilos, tá, pessoal? Bem tranquilo mesmo. A gente não teve maiores dificuldades com a instalação desse equipamento. Prosseguindo agora falando um pouco sobre a implementação da integração com o equipamento. Tá?
Cada equipamento, então, tem uma DLL, né? O fabricante disponibiliza uma DLL para que você faça, então, a comunicação com esse equipamento. Então, não é uma DLL genérica, então, para cada equipamento você precisa fazer uso de uma DLL específica do fabricante. Bom, mas agora, falando ainda da implementação, no processo ali não tinha uma implementação para associação da assinatura, tá? Então, o equipamento não dispunha desse recurso, e o tratamento de erro também não foi muito bom, tá? Em algumas situações, apenas apresentava o erro desconhecido, que é um erro genérico, que não te dá a direção para que você consiga resolver o problema, né? Você não sabe se o problema está na geração, se o problema está na comunicação, enfim. Os erros, por muitas das vezes, é muito genérico e a gente não conseguiu identificar o erro de forma facilitada, tá? Um ponto interessante a ressaltar aqui no processo de implementação: alguns métodos no kit de desenvolvimento não podem ser utilizados, tá? E, enfim, ele tem ali, você manda, só que não pode ser utilizado, mas ele não trata o erro, tá? Então é como se ele estivesse te dando um erro, mas esse erro é porque ele não está implementado, ele não aceita esse método, tá? Então, alguns métodos não estão implementados e você não pode utilizar no kit de desenvolvimento. Legal? Então, assim, de forma geral, o equipamento, a instalação é muito tranquila, bem tranquila. A implementação, não existe todos os métodos implementados no equipamento e o tratamento de erro deixa a desejar, tá ok? A maioria dos equipamentos, a gente nota essa dificuldade com o tratamento dos erros que a gente vai ver adiante, que basicamente são poucos aí que conseguem te dar um erro que te direciona à correção desse problema, tá? Agora, falando de performance, média de 1 segundo, mandamos os documentos ali e o processo de autorização levou em média 1 segundo, tá? Bem rápido também, a média bem significativa, e não existe, então, um gerenciador para mais de um equipamento, tá, ok? Não tem a possibilidade ela não disponibiliza um gerenciador para que você consiga distribuir essas emissões por mais de um equipamento, tá, ok? No último webinar a gente comentou sobre esse gerenciamento, inclusive a gravação está no nosso blog ali, depois se tiverem curiosidade em conhecer como se deve fazer esse gerenciamento, fica aí o convite para a leitura desse post no nosso blog, legal?